Paulo, eu queria já começar a perguntar para você, provocar você não se atende só ao que eu vou falar para você. Paulo, como que você veio parar no agro? Como que começou a sua carreira? Pessoal, tudo que ele contou é acidente de percurso, viu? A realidade é essa que a gente vive hoje, viu? É muito simples. Eu nasci no agro, nasci no meio agrícola, a família toda são produtores rurais. Venho de meus pais são colonos, então tem uma história de colonização, eles são colonos do Rio Grande do Sul e sou a terceira geração. E é muito interessante quando você estuda um pouquinho, eu sempre digo que quando você fala em colonização e a questão fundiária no Brasil, você pode começar com a geologia. A geologia explica a migração, onde cada etnia se posicionou e por que elas migraram. Então é muito rico, é muito curioso. E a primeira geração que veio para não morrer de fome, a segunda geração se capitalizou e a terceira geração deu educação aos seus filhos, né? Então eu sou a terceira geração em que tiveram acesso a uma educação, não digo melhor, mas pelo menos tiveram acesso à educação. E o desejo, e assim, é muito interessante quando eu escuto o que o Guilherme falou, porque eu fico pensando assim, o que leva as pessoas, ou vocês que estão aqui, provavelmente, acredito que a grande maioria nem seja do agro, o que leva as pessoas a querer inovar? Todo mundo quer inovar, né? A vida inteira. Desde uma pessoa que cozinha, ela sempre tem o desejo de fazer algo diferente. Mas o que traz todas as pessoas aqui, e de onde vem esse desejo de fazer diferente? Por que eu estou trazendo essa questão? Porque foi esse desejo que me fez, apesar de ter fugido da escola 4 vezes, voltar para ela. O que o Guilherme falou se encaixa perfeitamente naquilo que eu acredito. Hoje, quando se fala em uma nova ideia, ou uma iniciativa, um negócio, não se pergunta necessariamente e única e exclusivamente se aquilo é economicamente viável. Isso tem que ser, porque senão você não tem nada na mão. Mas o que isso pode impactar a vida das pessoas e o ambiente em que nós vivemos, seja ele micro ou macro. E isso não tem apenas número por trás disso, isso tem sentimento, tem emoção. E eu acho que é esse sentimento que leva as pessoas a definir os rumos da sua vida e até mesmo a relação dela com a felicidade que encontram na vida que tem. Então, o fato de ter saído do agro, eu relutei a sair do campo e estudar. Não tinha vontade nenhuma de estudar, achava muito chato isso. Fugi na 5ª série, fugi no primeiro ano do ensino fundamental. Meu pai deixou eu sair da escola. Fiquei um ano fora da escola, hoje acho que ele seria detido quase, né? Mas ele me convenceu a fazer um curso técnico. Eu fui para o curso técnico. E no final do curso técnico eu tive uma experiência que... A gente vive várias experiências na vida da gente, é óbvio que cada um tem uma história para contar da sua, mas essa foi muito boa, porque meu pai havia morado na Europa um tempo, ele era um pouco nazista, ele ficou na Suíça e na Alemanha, e tinha uma doutrina para educar, não tolerava nenhum desvio de conduta, então se for para a escola tem que ser bom, se for fazer uma coisa tem que ser melhor. Então quando você fazia tinha que estudar. E quando eu saí do colégio, fiz o curso técnico, eu fui trabalhar. Obviamente não existia a menor possibilidade de pensar em faculdade. E o mais curioso, eu não sabia o que era faculdade. Eu tive o prazer desse ano de reencontrar o professor que me explicou o que era a tal de faculdade. O meio que eu nasci era tão restrito que a gente não sabia que existia faculdade. Aí eu lembro que nós estávamos numa turma de 48 alunos, o professor perguntou no terceiro ano, no segundo lugar, perguntou: quem vocês pretendem fazer faculdade? Tinha eu e mais um cara que não levantou a mão. Era um alemão de uma cidade muito pequena também. Eu perguntei: Rosenbach, você faz ideia do que é essa tal de faculdade? Ele falou: não faço a menor ideia. Eu digo: então a gente sai por último na sala e vamos perguntar ao professor o que é. Quando nós perguntamos ao professor Floriano, eu digo: professor Floriano, o que é essa tal de faculdade? Ele falou: Bobone, você não sabia? Tem médico, tem advogado, tem engenheiro agrônomo, eles fazem faculdade. Eu digo: nossa, parece óbvio isso, né? E aí eu tive a sorte de fazer um estágio de conclusão com um agrônomo e ele provocou, né? Ele falou assim: putz, que legal, né? Você tem um potencial, você poderia ser um bom profissional, mas uma faculdade pública, seu ensino é precário, você nunca vai passar. E numa universidade privada, seu pai não tem dinheiro para bancar a universidade, né? Quando você é teimoso, a teimosia nos negócios ela é burrice, viu, pessoal? Mas em alguns momentos da vida ela tem sua utilidade, né? Eu sei que eu conversei com uma tia que era pedagoga lá, ela me deu um monte de material didático que eu devia ter aprendido e não aprendi na escola. Eu estudei, 6 meses depois eu estava cursando agronomia. E o que me levou à agronomia, pessoal? O que me levou à agronomia tem muito a ver com a história da Bang. Eu fiquei fascinado quando eu entendi isso nos anos 80, né? Porque vocês são muito jovens, não devem, talvez nem tenham nascido no início dos anos 80. É que
o país vivia uma transformação no agro. Havia se descoberto há algumas décadas, há uma década no máximo, que o sistema de manejo do solo que havia sido importado da Europa, porque na verdade nós copiamos modelos europeus de produção, ele não se adequava à nossa realidade. O que acontecia? Nós trazíamos máquinas pesadas, uma demanda de petróleo enorme, para manejar solos, num país em que a precipitação anual média está em torno de 1.800 milímetros. A tecnologia nós trouxemos de países em que a precipitação anual é 600 milímetros. A palavra chuva torrencial não existe. E quando se trouxe a tecnologia para cá, foi um desastre, né? No Rio Grande do Sul, o rio Ijuí até hoje carrega o recorde histórico de partículas sólidas de suspensão na água. Foi, acho que no ano de 83, foi o rio mais poluído do mundo, dada a erosão. Era tanta argila que havia suspensão na água do rio Ijuí. Sempre foi uma água barrenta, dava quase para fazer cerâmica da água do rio, não precisava nem procurar argila. E o que aconteceu? Em função disso, se adotou uma nova prática de manejo em que não se revolvia o solo. Os Estados Unidos tinha brincado com isso, havia algumas pessoas na Argentina que falavam que isso era possível, e nós estávamos implementando isso. E nessa época eu já tinha me apaixonado pela parte de solos, tinha certeza que era isso que eu queria fazer da minha vida, mas o problema maior eram pragas de solos. Como nós mudávamos muito o ambiente, ao parar de arar o solo, começaram a aparecer problemas novos relacionados a pragas. E não havia um especialista no Brasil. E foi esse um dos grandes propulsores que me levaram a me tornar entomologista, que eu sempre fui bom nas exatas, eu sempre gostei da física e da matemática, fui para uma área biológica, que para mim é um inferno, eu gasto muito mais energia para aprender alguma coisa nessa área, mas o meu desejo era, o desejo que motiva era fazer algo diferente para que as pessoas não precisassem retroceder a algo que era o futuro. E a banca é inserida num processo muito parecido com esse. Porque hoje nós temos um modelo de produção agrícola onde um manejo de pragas, doenças, plantas daninhas foi copiado, e hoje nós estamos vivendo a mesma falência que vivemos no modelo de manejo do solo, hoje nós vivemos no manejo de pragas e doenças. E as empresas que trabalham com tecnologias ditas alternativas, elas não estão crescendo porque a tecnologia é o grande diferencial, não, porque existe um vácuo, uma vez que o modelo atual não é mais eficiente. Tá? Então, assim, o que motiva as pessoas é o desejo de fazer algo diferente, fazer algo de impacto. E toda vez que alguém pensa num novo negócio, obrigatoriamente você pensa nisso, esse sentimento vem à tona. E as pessoas que carregam esse sentimento têm uma chance de sucesso, se tiverem bons mentores, muito grande. Uma informação que eu me esqueci de falar aqui foi quando eu negociei com o Paulo, a gente conversando, jogando ideia fora. Ele, então, tem o pós-doutorado em entomologia, dou consultoria. Eu perguntei, mas cara, o que você está fazendo aqui nessa loja de imóveis? E foi interessante, ele falou, não, eu trabalho com consultoria ainda, então. E, enfim, o tempo passou e estamos aqui. Bom, Paulo, gostaria que você falasse um pouquinho também, eu acho muito interessante, até pela faixa etária aqui, sobre as suas experiências como empreendedor. Eu acho que é muito importante a gente saber que a gente fica falando sobre startup, inovação, isso tudo enche a gente de vontade de empreender, de cair em campo, mas a gente sabe que aqui no Brasil as coisas são um pouco complicadas. E gostaria que você desse um pouco para a gente essa experiência sua como empreendedor de sucesso e como que você passou por essa fase. É engraçado essa fase porque ontem mesmo alguém falou, eu não vou lembrar em que se foi numa reunião isso ou não. Ele falou assim, monte logo a sua primeira empresa, defina logo o teto de investimento e quebre logo para você começar o seu negócio de verdade, né? Devia ter dito isso para mim, ninguém nunca me falou. O que aconteceu? A primeira experiência, bem, pessoal, o empreendedorismo acho que é uma patologia que a gente tem, acho que o vírus não foi identificado ainda, mas um dia será, né? Eu lembro que quando tinha 7 anos, eu consegui pegar as chaves das ferramentas boas, eu estava com uma oficina de bicicleta montada já para atender a demanda da gurizada da região lá. Logo depois eu pensei numa estratégia de, com 11 anos, eu pensei até em fugir de casa talvez para montar uma estratégia de como começar a montar a primeira área de produção agrícola, num sistema um pouco diferente. E esses sonhos sempre andam com a gente. Quando eu estava terminando o doutorado, eu vivi uma ruptura enorme, porque quando eu decidi ser entomologista, eu dediquei minha vida a isso e não pensei em mais nada.
Foram vários anos. E entre o mestrado e o doutorado eu quase abri uma empresa de estudo de impacto ambiental, que não era diretamente voltada para a área de entomologia, até fiz uma especialização com um cara que conseguiu todos os laudos para a construção de Tucuruí, que era na época uma das obras importantes aqui do país. E acabei de fazer doutorado aqui na USP, era uma coisa que eu queria experimentar, queria saber o que era. E eu me lembrei que eu visitei a Embrapa quando eu tinha 14 anos. Tinha visitado a Embrapa Trigo, eu achei aquilo muito legal. Todo mundo falava assim, não, você tem que ser professor. Nessa época eu dava aula em 4 estados, 5 universidades, dando aula para pós-graduação. E eu fiz o concurso da Embrapa. Eu digo, não, vou fazer o concurso para a Embrapa, vou trabalhar na Embrapa, está decidido. Aí eu fiz o concurso da Embrapa. E esqueci aquele sonho da oficina de bicicleta, das outras empresas e tudo mais. Aí, um belo dia, teve um desastre na minha vida. Eu estudei só em escola pública, eu jamais cobrei por nada do que eu fiz. Eu ia fazer o concurso da Embrapa, eu ia trabalhar na Embrapa, também era pública, né? Então estava tudo dentro da mesma linha de raciocínio. E um amigo meu falava assim, poxa, você nunca vai ser valorizado se você não colocar um valor no seu trabalho, né? Eu digo, gente, mas é injusto, eu nunca paguei para estudar, sempre estudei de graça. Eu digo assim, eu vou dar uma palestra para um público, para uma plateia que talvez esteja na mesma condição que eu, por que cobrar? Um belo dia, fui convidado a dar uma palestra para um grupo de empresários em Campinas, uma instituição de pesquisa renomada, e ofereceram um motorista para vir buscar em Piracicaba. Eu digo, não, imagina, eu vou de ônibus. Eu estava no último ano do doutorado. E estávamos com uma empresa montada já falo dessa empresa. Chegando lá, ninguém foi buscar na rodoviária. Eu acabei indo a pé, esqueci de levar dinheiro, nunca carreguei dinheiro no bolso, nunca fui muito hábil de fazer isso. E fui a pé, cheguei lá todo suado para dar a palestra, né? Mas a motivação dobrou, viu? E jurei por Deus jamais fazer alguma coisa de graça de novo, sem que eu não sei para que realmente seja valorizado, né? E o resultado é que essa palestra foi para um grupo de empresários. No fim da palestra, quando eu desço as escadas assim, um colombiano com 2 seguranças pega pelo braço, puxa, achei uma atitude até meio agressiva, fiquei meio desconfiado. Ele falou assim, eu preciso de você na minha empresa. Quanto você cobra por hora para dar consultoria? Eu digo, que tipo de consultoria? Gente, eu nem pensei na minha vida em dar consultoria, nem sabia que bicho era esse. Eu fui no Aurélio para ver o que era assistência, assessoria e consultoria para entender o que era isso. Gente, ele falou assim, não, tem uma equipe lá, um time que não consegue resolver os problemas que você fala que tem solução. Então eu quero você fazer isso. Pessoal, acabou a ideia de concurso de Embrapa, acabou tudo. Eu esqueci o salário, até brinco com os amigos meus que passaram no concurso nessa época. Eu digo, quanto vocês estão ganhando agora? Eles falam salário de ministro. Eu digo, você está feliz? Eles falam, tem bastante dor de cabeça. Eu digo, eu estou feliz, eu não estou com salário de ministro, mas estou feliz. E foi um delírio, porque eu, a partir daquele dia, eu abandonei o concurso, os clientes começavam a aparecer, e tinham dezenas de empresas que tinham problemas, tinham times para resolver esses problemas e não sabiam como resolver. E eu sabia como resolver de maneira alguma. Eu pedia 2 meses para elaborar um projeto, e é isso que me motivava. O que me motivava era fazer algo que eu não sabia fazer, que ninguém sabia fazer, mas que eu também não sabia fazer. Por quê? As teses estão aí, né, Guilherme? E elas dizem muito, se você souber ler elas. E se você conseguir juntar aquela meia dúzia de teses, você terá uma informação preciosa na mão, que pode virar um processo, um produto, ou algo de valor para a sociedade. E isso era o que eu queria desde a minha primeira ideia de montar uma oficina de bicicleta. Era fazer algo que eu me orgulhasse. Eu uso, quando eu falo para turmas muito jovens, eu tive o prazer de fazer a abertura do ano letivo na PUC em Campinas, e acho que o mais velho devia ter uns 19 anos na turma, e eu sempre falo isso, eu tive o prazer de ser pai. E quando a gente é pai, você está contando de 2 coisas. Primeiro, que você já perdeu os cabelos, né? E você não tem nem direito mais. E o segundo é que você entende um pouco mais o que você é quando você vê como a gente se desenvolve desde nascido. Minha filha pegou, coitada, ela tem muita saúde, mas é a cara do pai. Ela pegava, ela ia na borda do sofá, ela estava com 4 anos, e ela se jogava e pedia para eu pegar o cronômetro e cronometrar. Essa é a história até para o Carlos já. Quantos segundos ela conseguia voar antes de se esborrachar no chão, né? Aí quando a filha está melhorando, está dominando a técnica, né? A sorte dela é que emagreceu, né? Então bate um pouco os ossos, mas caía quase planava, né?
E o que acontece quando a gente vira adolescente, né? Quando a gente é criança, a gente tem certeza que é super-herói. Quando nós viramos adolescentes, a gente sabe que não vai ter superpoderes, mas a gente tem certeza que pode mudar o mundo. E eu gosto de citar, são obras clássicas, né? O Malvado Favorito 2, quando a filha do Guru encontra o mexicano lá no restaurante, e ela, assim, apaixonada, pergunta para ele o que ele vai fazer, ele fala que vai revolucionar o mundo, ela pergunta como, e ele fala jogando videogame, né? Isso aí, gente, é muito puro e é muito legal. O sentimento de acreditar que a gente pode mudar o mundo, ele não tem preço. Como? A forma é secundária. Tá? E aí o que acontece? Você vai terminar sua faculdade, faz um concurso público ou arruma seu primeiro emprego e você pega o calendário e faz a contagem regressiva para ver quanto tempo falta para aposentar. Tá? Gente, a vida se torna muito pobre, a nossa existência se torna muito pobre quando a gente faz um concurso público, algum trabalho e conta quanto tempo falta para aposentar. Então a gente brinca na Bug, né? Porque assim, acho que de sanidade, poucos passariam um teste de sanidade lá, mas o divertido da gente é esse. Todo dia a gente acorda e vai trabalhar na certeza que a gente vai mudar o mundo. Como a gente não faz a menor ideia, mas é muito melhor morrer sonhando do que fazer a contagem regressiva para a aposentadoria. Bom, Paulo, dentro das coisas que você me falou para a gente bater o papo, é sobre o time da banca, que eu achei muito interessante. Você falou que o CEO é um cara que pensa fora do quadrado, mas ele não simplesmente pensa fora do quadrado, ele pensa, sim, a milhas do quadrado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do time fundador, o time core da empresa, em fazer as atividades centrais, não simplesmente fazer a parte operacional, mas criar estratégias, enfim. Eu gostaria que você trouxesse esse case pensando na banca. Eu caí na banca por um acidente de percurso. Na verdade, eu achei que eu ia morrer sem ter carteira de trabalho, mas eu acabei fazendo minha carteira de trabalho aos 43 anos e isso está sendo muito bom, é um ótimo aprendizado. Quando, em 2003, eu tinha um amigo que era formado em administração de empresas e era advogado e era fluente em pelo menos umas 4 línguas, e nós estávamos montando uma empresa desenvolvendo sistemas de produção voltados para o agro e que reduziam significativamente a pegada ecológica, o impacto ambiental, que fossem sistemas sustentáveis, né? Escolha a expressão que ele acharem mais conveniente. E eram sistemas bem elaborados. A gente tinha achado uma empresa holandesa que estava disposta a desenvolver um selo certificado para isso, né? E quando a gente foi para o mercado para vender isso, né, a gente descobriu que o mercado não queria comprar isso, né? A ideia podia parecer boa, bonita, linda, maravilhosa, mas uma fábrica de caixa de fósforo teria tido mais sucesso na época do que essa ideia, né? Isso foi um grande aprendizado, né? Nem sempre ideias que parecem geniais são grandes negócios ou grandes startups. A gente tem muitas ideias geniais que vão morrer geniais e nunca vão se tornar um negócio. E a Bug, é óbvio que a gente extrapola. Eu caí na Bug de paraquedas. Eu tive essa experiência no comércio, foi uma experiência para mim fantástica. Eu sempre brinco assim, eu tenho 2 pós-doc. Eu trocaria fácil os 2 pós-docs pela experiência de ser empresário no comércio. Por quê? O comércio, gente, é a coisa mais antiga que existe na vida, né? Na vida do ser humano, praticamente. A agricultura e depois o estampo e o comércio, né? E caí por acidente, mas a experiência mais interessante vinha porque a consultoria vinha crescendo muito. Eu comecei a dar aula em várias universidades no intuito de buscar sócios. O que eu precisava? Pessoas, porque no agro, pessoal, quando se fala em profissionais do agro, a gente só tem 2 tipos, viu? Tem o rato de laboratório, que entende tudo do que existe de mais apurado e novo do laboratório, e o cara de botina no campo, que fala que isso que acontece no laboratório é tudo besteira, o que interessa é o que ele faz no campo, e o cara do laboratório não faz a menor ideia do que serve aquilo que ele está fazendo, né? Então, ou seja, ele não vai conversar com o cara da botina nunca, e nem o da botina vai conversar com ele, né? Mas o que eu queria? Eu queria achar pessoas que conseguissem enxergar que existe uma ligação estreita entre essas 2 partes. E foi esse o motivo que eu dei aula em 4 estados e 6 universidades, 5 universidades. Achar pessoas que iam fazer especialização lato sensu, que tivessem já uma experiência e pudessem entrar na empresa, porque a empresa acabou se diversificando. E o que aconteceu? Eu viajava muito
E a experiência de empresa, para quem tinha feito doutorado, é terrível, gente. Quando você fala em montar uma empresa, quando você tem um sonho, um desejo, você descobre que você não foi preparado para isso em lugar nenhum. O dia que eu me deparei com o primeiro bloco, o primeiro estava na área de notas, que não eram digitais ainda na época, não havia nem assinatura eletrônica, né? Nem certificado digital. Eu não sabia preencher uma nota fiscal. Gente, eu me senti tão burro, tão estúpido. A sorte que a minha contadora era uma professora que dava aula comigo, então assim, tinha intimidade para dizer, eu digo, Zilda, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, porque eu não sei preencher um bloco de nota fiscal. Ela falou, mas você tem doutorado. Eu digo, Zilda, na boa, você sai doutor na USP, você não abre uma borracharia. E desafio alguém que prove o contrário, tá? Eu sei, faz tempo que eu saí, eu amo a escola, pessoal, pelo amor de Deus, fiquei 13 anos lá, volto com frequência lá e amo, mas eu sempre falo para os professores, digo, gente, o perfil profissional do mercado hoje não é o que o mercado precisa. Vocês estão formando gente para fazer concurso, para ir para concurso para as universidades federais. Já está cheio, não tem mais vaga, viu? Tem que avisar, alguém tem que avisar. Aí eu adorei a honestidade de um dos professores que, acho que hoje até é membro da Academia Brasileira de Ciências, ele falou, pô, Gordon, como que a gente vai ensinar os alunos a fazer uma coisa que ele não sabe o que é? Ele disse assim, você me explicou o que você faz, mas eu achei bem interessante, mas não faço a menor ideia do que você está fazendo, né? Então, assim, é uma situação difícil. Você quer empreender, você não tem subsídio nenhum. Aí nós entramos num ramo que a vaidade, eu sempre falo, a vaidade, eu sempre falo que é um bichinho que vive dentro da gente, né? A gente lida com ele o tempo todo. O meu, no caso, precisaria de uma cirurgia bariátrica, porque eu dou mínima comida para ele, ele cresce já, né? E nós entramos num ramo que a minha esposa é arquiteta, ela gostava do mercado de luxo, trabalhava no mercado de decoração. Nós acabamos entrando nesse mercado de luxo e eu totalmente imbecil, né? Não sabia absolutamente nada e desenvolvemos sistemas e processos que davam resultado. Os números se alavancavam e isso envaidece, né? Eu sei que em pouco tempo nós éramos o segundo faturamento do país, de uma rede de 78 empresas, e a gente faturava no interior do estado de São Paulo mais que todas as empresas da metrópole, né? E quando se fala de mercado de luxo, a gente está falando do Morumbi, Jardins, Jardim Europa e todo o bairro que a gente sabe que tem um poder de fogo bem maior do que o interior, a gente fazia mais. Então, nós assim vai se envolvendo e eu gosto de economia, não havia nenhum número, não havia nada que mostrasse claramente que teríamos uma recessão muito longa, né? Conversei até com empresários mais experientes e, por fim, nós tentamos alavancar um negócio pré-crise com uma estratégia que poderia ser inteligente, ela não foi tão inteligente, né? E colhemos os frutos. Aí que eu digo, pessoal, montem logo o primeiro negócio e vão à falência com um investimento pequeno, que não foi o meu caso, tá? E aí, a falência é uma coisa importante para ser tratada, porque no Brasil é uma vergonha isso. A maioria das pessoas que vivem essa experiência tem dificuldade de recomeçar. Se nós formos ver o número de empresários que já tiveram sucessos em negócios e que hoje têm grandes negócios, é muito grande, né? E quando isso aconteceu, foi um sentimento terrível. Você leva... Tem até um estudo que mostra as etapas psicológicas que você passa quando você está diante disso. Mas, para resumir como um brasileiro encara isso, eu gosto de falar como eu contei para minha mãe. Cheguei para minha mãe e eu tinha usado o dinheiro deles também para investir, né? Minha mãe não estava nem um pouco preocupada com o prejuízo, viu? Ela só falava, como que eu vou comprar uma plantinha? Ela chorava, eu digo, mãe, você está preocupada com o dinheiro? Não, como eu vou comprar plantinha, né? Então, assim, existe uma vergonha, um medo, um receio, né? E aí o pessoal pergunta assim, o que você acha de 10 anos de empresa aberta e 6 meses administrando a massa falida? Gente, o aprendizado de 6 meses administrando a massa falida me vale ouro, vale ouro. E foi a partir desse episódio que eu tirei do bolso, e aí existem fatos que acontecem na vida da gente, o universo conspira a nosso favor desde que você esteja disposto a isso. Eu acabei indo para um programa de índio com um amigo meu que me convidava para jogar basquete, convidava para jogar tênis, convidava para jogar todo dia, me convidava para jogar bocha. Eu digo, jogar bocha? Não sei se é funcionário da escola, da Exalc. Eu digo, opa, vou lá, eu estava muito bem com os funcionários, eu digo, vai ser bom levar alguém que me dê um abraço e me diga que me queira bem, porque minha mãe já não me queria, porque tinha que contar essa história para a Aí eu fui lá, e aí encontrei um ex-engenheiro da Caterpillar que viveu a mesma história que eu vivi. Ele, quando a Caterpillar começou o processo de terceirização, ele não entendeu muito bem e não quis entender também. Ele diz assim, ou eu sou funcionário de vocês, ou eu não sou ninguém. Ele saiu, montou um negócio, engenheiro da Caterpillar, alto escalão, ganhava bem, montou o primeiro negócio, não durou 6 meses, né?
foi a bancarrota, ficou pegando, passando o chapéu para comprar comida das crianças nos primeiros meses. Hoje ele é um empresário bem sucedido. E eu tinha um projeto, que era uma pequena startup, que nós discutimos esse projeto desde 2010, isso foi em 2013, e ele chega e faz a mesma coisa que o cara do Colégio Agrícola fez. Ele chegou assim e falou: como é que está seu projeto de produção de proteína de inseto? Eu digo: está bem. E ele disse assim: você já começou? Ele disse: não, estou procurando emprego. E ele falou: putz, que pena que você é covarde, né? Porque se você tivesse coragem, você corria atrás do seu sonho, né? Eu digo: puxa, desgraça, né? Sabe quando eu tenho resposta para tudo, viu? Mas aquele dia eu fiquei calado, porque a verdade não existe nada pior na vida do que alguém te falar uma verdade. Enquanto fala mentira, você discute. Quando se fala a verdade, a gente se cala, né? Cheguei para minha esposa e, assim, não vou usar a expressão popular que se usa, né? Que é para quem está cagado, né? Eu digo: hoje já perdemos 10 anos, que custa perder mais 3, né? Vamos brincar nesse processo. E aí procuramos a Bug. Eu procurei a Bug, encontrei por acidente do CEO, que é o Diogo, eu encontrei ele na rua. Falei: vamos diversificar a Bug. A gente tem que trabalhar, se fica criando inseto aqui só para controle biológico. Eu digo: uma hora esse controle biológico acaba, vocês vão fazer o quê? Eu digo: vamos produzir proteína de inseto. Aí apresentei o projeto para eles. E a Bug tem respondendo a tua pergunta, ela tem um dos sócios fundadores, que é uma pessoa que eu admiro muito, é o nosso diretor de produção, e eu sempre fui reconhecido na consultoria por conseguir sair da zona de conforto sem me sentir desconfortável. E sair da zona de conforto, eu sempre digo assim: se nós pegássemos, com licença, vou roubar o material aqui, se nessa folha estivesse o nosso conhecimento e a nossa experiência pessoal, toda vez que alguém pedir para a gente ir na borda dessa folha, isso gera algum desconforto. Tem pessoas que conseguem sair a 1 centímetro dessa borda, tem pessoas que conseguem sair a 5 centímetros dessa borda. Toda vez que você escolher se afastar dessa borda, você não vai ter que aprender única e exclusivamente aquilo que você saiu para resolver. Você vai ter que adquirir uma série de experiências e de conhecimentos que vão te levar até lá. No momento que você fez isso, a sua zona de conforto se ampliou, né? Aí eu conheço o Negro, que eu já conheci da época da USP, que trabalhava na USP, que é a única pessoa que eu conheço que não sabe o que é zona de conforto. E, inclusive, ele não sabe que existe uma distância para você se sentir confortável, né? Ele consegue pensar as coisas mais absurdas do mundo. Eu sempre brinco, faço uma brincadeira. Se nós estivéssemos aqui fazer uma rodinha aqui, vamos falar assim: pessoal, a gente tem que ir daqui a São Paulo a pé. Cada um defina o melhor caminho. Eu, particularmente, ia escolher os rios principais, nós temos que atravessar a serra. Qual é o melhor caminho que gastasse menos energia e o mesmo esforço, independente da distância. Tem pessoas que ignoram tudo e vão pela distância. Uns vão se focar só no rio, não sabe nadar, vai ter que achar algum lugar para atravessar os rios que não precisa nadar. O outro tem dificuldade de escalar. Cada um vai definir uma estratégia. Esse amigo é o único que eu conheço que ele vai falar assim: gente, a Terra é redonda, é só ir para o outro lado que a gente chega em São Paulo. Não é viável nesse caso. Ou seja, 80% das ideias não são viáveis, mas os outros 20% vão te levar a um lugar que você jamais esteve. E para quem é pragmático como eu, que gosta das exatas e de organizar as ideias, isso é fantástico. Então é uma parceria de trabalho fantástica. Por quê? Você filtra, canaliza e torna isso em algo concreto. E a história da Bug, ela tem muito disso. Acreditar em algo que o mundo inteiro diz que não é possível, que é atender grandes empresas, grandes grupos com preços competitivos. É isso que a Bug faz. Nenhuma empresa do planeta conseguiu fazer. E é isso que faz ela ser uma empresa reconhecida. Muito bom, muito bom. Bom, Paulo, eu queria que você encerrasse essa nossa fala aqui, falando sobre as oportunidades que você enxerga no agro. Aquela última etapa do nosso papo, lembra? Que você viu um espaço muito rico no nosso país, enfim. Gostaria que você desse, se você lembrasse, inclusive aquela emoção do final que você também representasse. Pessoal, se alguém aqui não conhece o agro, eu convido a conhecer. O Brasil está se tornando um protagonista e será um protagonista, isso não há dúvida disso. 30% do que nós precisamos saber para o agro daqui a 5, 10 anos, nós já conhecemos 30%. Os outros 70% nós temos que conhecer. Nós já entendemos, como eu falei para vocês, existe uma ruptura nova. Eu trabalho nessa parte de manejo de pragas e tudo mais. O que nós adotamos hoje não é mais viável. O ambiente tropical que nós vivemos, ele é muito diverso.
Nós não conhecemos esse meio e as tecnologias que nós temos para conhecer esse meio não vai ser de indivíduos no campo monitorando para entender o que acontece. Nós vamos ter que criar ferramentas para entender melhor o que acontece no campo e as estratégias para mitigar os problemas ambientais, de pragas, de doenças. Tudo, pessoal, está por ser inventado ainda. Hoje, o que nós fazemos no agro são pacotões muito simples de tecnologia que são implementados indistintamente, ignorando altitude, latitude, condição de solo, né, condição edáfica, e tudo isso ainda é muito novo. Essa condição que nós temos hoje de esquecer um pouco mais do lado químico e físico e focar mais no lado biológico é uma tendência para o futuro, é o que vai nos garantir níveis de produtividade maior, é o que vai garantir produtividade usando menos recurso natural e produzindo de forma mais sustentável, e o futuro do agronegócio está nessas mudanças. Elas serão muito grandes, muito abruptas, e assim, é interessante, eu tive a oportunidade de conversando com um líder de inovação da Embrapa, um pesquisador que montou até a Embrapa, a primeira unidade da Embrapa fora do Brasil. Ele fala, nós vamos ter na mesma área 2, 3, 4, 5 sistemas de produção. É mais ou menos como uma quadra poliesportiva, onde você tem pessoas jogando futebol e basquete ao mesmo tempo. Difícil de gerir, as ferramentas vão ter que ser desenvolvidas ainda e cabe a nós encontrarmos esses caminhos. Bom, pessoal, alguém quer fazer uma pergunta para o Paulo? Quero que fique à vontade. Quer vir aqui? Pode ser. Microfone aí, Pedro? Pode passar? Dá, né? Dá, seu ouvido, pode falar. Eu vim para essa palestra primeiro porque fiquei muito interessado na história da empresa, né? Uma história muito bonita, realmente. Começou no quintal, vamos dizer assim, e hoje é uma grande empresa aí. E realmente é o fascínio da ideia. Mas depois do fascínio da ideia, como a história diz que Thomas Edison tentou 999 vezes para conseguir depois inventar a lâmpada, né? Então, eu quero saber o seguinte, hoje, como se encontra o modelo de negócios da empresa, e se vocês estão favoráveis com essa situação atual, e que voo que vocês querem alçar mais? Excelente pergunta. A Bang, embora tenha 17 anos, pessoal, a Bang recebeu um prêmio em 2012, ela foi considerada a empresa mais inovadora do Brasil e a 33ª do planeta. Hoje, a Bang, isso é importante. O primeiro prêmio ajudou a sermos reconhecidos. Nós tivemos uma mídia gratuita que nós não teríamos condições de arcar. No dia seguinte, a gente tinha as principais emissoras de TV, de todas as mídias escritas que vocês imaginarem. Para você ter uma ideia, hoje nós estamos com um programa vinculando da BBC de Londres, e nós ficamos com um programa na França durante um mês, um programa de 1 hora. Então, quer dizer, nós temos hoje mais acesso à mídia externa quase do que interna. Isso foi muito importante. Mas para vocês entenderem o que o colega falou, hoje a Bang é a única empresa da América Latina a ocupar uma cadeira no Fórum Econômico Mundial no Comitê de Inovação. Somos a única. Ganhamos isso na China em 2013. Essa cadeira é por 5 anos. Se apresentarmos uma nova tecnologia considerada inovadora, se renova por mais 5 anos. Tá? Então, assim, por que eu estou contando isso? Porque isso é uma forma de, em poucas palavras, dizer para vocês onde a empresa está. E hoje, a empresa está, eu digo assim, vivendo o melhor momento desses 17 anos. Ela cresceu mesmo, os primeiros 10 anos foi de convencimento do mercado de que o que se fazia era viável. E hoje nós temos pela primeira vez uma ferramenta, um produto para manejo de pragas no campo, que ele é mais eficiente do que qualquer outro método de manejo que nós temos hoje no mercado. Então hoje não existe nenhum produto químico, nenhum outro sistema de manejo que possa fazer o que a gente faz. E com a grande vantagem, eu posso usar drones para fazer as liberações deles no campo, num país que chove muito, em que quando chove uma máquina pesada não consegue entrar para aplicar um produto químico, e saindo do sol, se pega um drone e se faz a liberação são microvespas que a gente comercializa. Essas microvespas podem ser liberadas com uma eficiência muito maior do que outra prática. E esse produto, pessoal, por que a Bang ganhou esses prêmios? Até foi muito interessante, porque antes de ganhar esse prêmio, ficou uma repórter ficou visitando a Bang, pedindo informação da Bang, a gente não sabia o que ela queria fazer, uma repórter americana, mas era uma oportunidade de ser visto fora do Brasil. Ela dizia, não, você conhece os Estados Unidos. Poxa, que legal. Na verdade, ela estava levantando dados
para premiação. E quando o pessoal chegou na empresa, eles procuraram, poxa, aqui tinha que estar a plataforma de lançamento de foguetes, né? Tinha que estar toda a inovação da Bug. Não, produz inseto. Não, mas vocês são a empresa mais inovadora, né? E foi muito interessante porque no mundo inteiro existiam empresas de controle biológico, pessoal. O que a Bug fez não é a primeira vez que foi feito no planeta. Só que produziam agentes biológicos para controlar pragas em flores, em frutas, em ambientes protegidos, em casas de vegetação, em estufas. O que Diogo e o Negri, quando decidiram abrir a Bug, eles pensaram, eles falaram assim, não, a gente vai resolver o problema das grandes culturas. Qual é a diferença do problema da grande cultura de um plantio de rosas? É muito simples. Um produto que custa R$300 o hectare, o cara que planta rosas usa. Mas R$300 o hectare, o plantador de soja, de algodão, de milho ou de cana-de-açúcar jamais pagará. E esse é o preço dos produtos da Europa. O que nós fizemos hoje? Os europeus, nós recebemos visita de gente do mundo inteiro. Eles não acreditam. O maior concorrente europeu hoje comercializa o mesmo produto que nós vendemos em cana-de-açúcar, em 1 milhão de hectares de cana-de-açúcar, que nós comercializamos aí ao redor de R$20 o hectare. Esse mesmo produto é comercializado na Europa por 180, 190 reais o hectare. Então, assim, é uma diferença muito grande. Nós vendemos com lucro. Então, o que a Bug fez? Ela pegou uma tecnologia que era eficiente, mas era muito cara. Desenvolvemos, inovamos os processos de produção de tal forma que nós conseguimos produzir e montar criações muito grandes a um preço muito baixo. Hoje nós produzimos por dia na casa de 500 milhões de insetos por dia. 500 milhões por dia. Você não vai achar tão facilmente no mundo alguém que consiga produzir essa quantidade. Tá? E o produto que vem subsequente agora, que vem para controlar pragas na soja, é fantástico. E nós estamos falando de 32 milhões de hectares então, de soja no Brasil hoje. É uma solução fantástica. E vem para tirar uma carga bastante pesada que aparece no noticiário que vocês veem todo ano, que fala dos níveis elevados de uso de pesticidas no Brasil. E muitos estão associados a essa praga e a essa solução. E é o melhor momento da Bug da história dela, desses 17 anos. Bom, pessoal, é a hora ideal para pedir um dinheiro para o Paulo. Eu já mandei e-mail hoje. Bom, pessoal, claro. Em termos de custo de produção, o controle biológico é mais barato ou mais caro que o químico? O controle químico, nós temos. É difícil generalizar. Nós temos produtos no mercado hoje e registrado. Entenda bem, produto registrado, não há nada disso. Só que o que acontece? Você já ouviu falar em superbactérias. Tá? O mesmo processo de seleção que acontece nos hospitais, nas pessoas infectadas, acontece no campo. Nós temos super plantas invasoras, nós temos super insetos, nós temos super doenças. Então, assim, nós temos produtos que começam a partir de R$15 o hectare até R$300 o hectare, produtos químicos. Então, se nós compararmos com os produtos efetivos, eu te diria que hoje os produtos que nós comercializamos são até mais baratos, com os produtos efetivos. Tá? E gera a mesma produtividade? No caso do percevejo da soja, no caso de lagartas é equivalente. No caso do percevejo da soja, nós pusemos várias empresas privadas e impomos um desafio. Use o tratamento biológico aqui, divida a sua área no meio, use o tratamento biológico, use o químico aqui e submeta a um teste de qualidade das sementes na colheita. Nós tivemos, nos testes que foram feitos nos últimos 2 anos, nós tivemos 2 empates e acho que foram 27 a 28 resultados, mostrando que o controle biológico é superior. Tá? O dado não foi quantitativo, ele foi qualitativo, ou seja, a qualidade do produto final é superior. Por quê? Porque os insetos eles sugam as sementes, eles injetam toxinas e sugam as sementes, então a qualidade, a produtividade, a produção de óleo cai e a qualidade da semente também cai. Alguém mais? Cana já tem informação que a preocupação maior que eles têm realmente é de resistência ao uso de químicos. Só que, e a parte de herbicida? Existe algum estudo? Porque fica mais de pragas e doenças, né? A parte de controle. Tem esses trabalhos, mas assim, é bem recente. A Austrália tinha alguns trabalhos trabalhando com predadores ou até mesmo com doenças que atacam a planta daninha.
São estudos bem, assim, até onde eu conheço, que eu já venho, não sou especialista da área, são bem incipientes ainda. Tá? Eu não vou lembrar o nome, mas existe um pesquisador aqui na Embrapa Meio Ambiente que trabalha na área, já contou a possibilidade de existir alguns patógenos que possam ser explorados de forma viável. Hoje, o manejo de plantas daninhas ele está mais associado ao manejo da área, reduzindo a luminosidade do solo para inibir a germinação de sementes, que muitas sementes dependem de radiação incidente, mas assim, existem patógenos sim, predadores muito poucos, existem patógenos que podem ser usados, mas eu não conheço nenhum produto comercial até hoje que tenha entrado no mercado. Fechou? Bom, pessoal, então mais uma vez quero agradecer o Paulo aqui.